O Lula deu entrevista na cadeia. Da mesma forma o Marcola. Fernandinho Beiramar também. Suzane Richthofen também. Champinha. Todos esses com crimes horrendos. Todos eles deram entrevista na cadeia. Aí a determinação da cautelar do Bolsonaro é uma coisa muito difícil de entender. Ele pode falar, mas aí não pode ser para a internet, mas a mídia pode. Só que se a mídia que fez a entrevista postar na internet vai configurar a quebra de cautelar. Então eu, por exemplo, fiz um vídeo chamado com ele, ele viu as pessoas da manifestação, não falou absolutamente nada, e usou-se isso como uma quebra de cautelar. A nossa conversa já começa com uma bomba. Será que o Brasil ainda vive em democracia? O deputado afirma que não. Segundo ele, o equilíbrio entre os três poderes desapareceu e hoje o Supremo concentra um poder sem limites, especialmente nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Decisões do Congresso derrubadas, parlamentares presos por opinião e até gente mantida na cadeia por postagens antigas. Para ele, isso não é mais democracia, é tirania disfarçada. E, por favor, cada inscrito aqui é um voto contra essa esquerda quebrada, então se inscreve aí, é de graça e faz toda a diferença. O que o senhor coloca como as principais lutas da direita e da centro-direita, enfim, né, do país nesse momento? Olha, hoje a gente está numa retomada de prerrogativas constitucionais, né? Você vê que no México, agora recentemente, por exemplo, uma cidadã foi obrigada a postar uma retratação por 30 dias por ter falado contra alguns deputados lá do México. Se a moda pega, eu acho que fica muito ruim aqui no Brasil, né? Então a gente está tendo hoje uma caça às bruxas, né? Como diz o Trump a respeito da oposição aqui no nosso país. Você tem o Daniel Silveira preso, você tem o Deltan Dallagnol, que foi um dos mais votados ou o mais votado, caçado. Você tem também Zambelli, sem entrar no mérito da questão, mas sem uma ampla defesa, que a garante, de fato, se defender a respeito do que ela foi acusada. Você tem diversos inquéritos que nunca acabam, como, por exemplo, o inquérito das fake news, que sempre vai colocando novos fatos. A AIGE, por exemplo, que eu estou também no Supremo Tribunal Federal, são colocados lá diversos fatos todos os dias e algo que nunca se acaba. Você tem busca e apreensão no ex-líder da oposição, Carlos Jordi, você tem abertura de inquérito para Cabo Gilberto, para Eduardo Bolsonaro. Eu posso ser preso porque eu chamei o Lula de ladrão na ONU, exercendo o meu papel como parlamentar, que sou imune, civil e penalmente, com qualquer palavras, votos e opiniões. Então, assim, é engraçado, né, que não tem nenhum deputado de esquerda ou apoiador do PT tendo suas redes derrubadas ou sendo aberto inquéritos. Pelo contrário, o que a gente vê é deputado de esquerda cometendo crimes, como de rachadinha, e basicamente não acontecendo nada. Dá uma olhada nisso aqui. Você sabia que repercutiu uma notícia aqui na internet? Você pode faturar isso daqui, por exemplo. Ó. Essa notícia está no ar há 10 dias apenas e já gerou esse valor aqui pra gente. Se você quiser entender como é que faz isso, tem um link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Vai lá. Você vê crimes horrendos acontecendo com relação ao INSS, por exemplo, e não se fala mais nisso. Não quero ser inconveniente, mas ficou por isso mesmo. Não tem mais nada, tem talvez 90 bilhões de fraude, ninguém fala mais nada. Então, assim, os grandes problemas que nós temos hoje, não tem como, digamos assim, combater o tráfico sem combater o traficante. Não tem como combater o crime sem combater o criminoso. Não tem como combater o mal que a esquerda faz sem combater a esquerda. Então, a nossa prioridade, de fato, é com que a gente restabeleça o nosso país, que eles tanto chamam sobre soberania, é estabelecer a nossa soberania com relação a crime organizado. Que hoje o local onde eu mesmo nasci é comandado por uma facção criminosa. É muito diferente de quando eu nasci. Então, hoje o Rio de Janeiro, qual político que consegue enfrentar o Comando Vermelho lá? Qual político que chega aí e fala assim, não, vou enfrentar o crime organizado no nosso país, criar penas mais duras? Agora, houve aqui uma proposta para aumento de pena para crimes hediondos e a esquerda votou contra. E crimes hediondos, inclusive, que abarca pedofilia, estupro de vulnerável. E a esquerda vota contra. Então, assim, castração química, por exemplo, né, que juntamente veio o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais, o Lula sancionou e até hoje não foi criado esse cadastro. Então, eu acredito que as pessoas estão abrindo os olhos para que, de fato, tenha atrasado o nosso país, tanto economicamente, tanto moralmente, quanto socialmente. Bom, o senhor cita diversos problemas do país que a gente sabe que existem, cita propostas, soluções, mas a gente sabe que hoje, aqui no Congresso, a principal preocupação do PL é aprovar a anistia. Qual a chance que o senhor vê da anistia ser aprovada? Olha, é difícil falar em probabilidades e chances, né? Porque
eu não quero ficar como aqueles programas de televisão de futebol que antes do time jogar fica assim, eu acho aquilo, eu acho aquilo. Não dá para saber, né? Da mesma forma como é inconstante o cenário do futebol, imagina a política. Mas eu acho que existe uma boa probabilidade, pelo fato de nós tivemos uma ação aqui de paralisação do Congresso, que inclusive a esquerda fez, e é engraçado, porque quando foram eles, inclusive a Erundina, pode duvidar do Nicolas Ferreira, pesquisa aí, paralisação, PT, e você vai ver a deputada Erundina com uma placa escrito fim do foro. Olha como é que o mundo dá voltas, né? Então, você percebe que já foi feita essa atitude anteriormente, nós tomamos ela agora e pressionamos e conseguimos, basicamente, duplicamos ou triplicamos o nosso apoio aqui para as pautas importantes que nós queremos, que é o fim do foro e, consequentemente, a anistia. Por que primeiro o fim do foro? Porque nós sentimos que o STF chantageia, faz chantagem com os deputados daqui. Porque são criados inquéritos, sigilosos, daqui a pouco bate na porta dele e fala, ó, se você votar dessa forma, a gente vai te pressionar dessa outra forma. Então, você tira uma pressão em cima dos deputados com relação ao STF, fazendo o fim do foro. E no segundo passo, a anistia, que dá a condição para que a gente pacifique o país. É um primeiro passo. Eu aqui, muitas vezes, eu me coloco no lugar da Débora. A Débora que ficou, digamos assim, foi um símbolo de toda essa injustiça com relação às altas penas. Eu não acho que uma pessoa que pegue um batom e escreve perdeu uma maneira numa estátua deva tomar 17 anos de cadeia. Acho que a atitude é errada, não convém, você não pode, né, pichar patrimônio público, claro, isso é errado. Agora, ela ficou 2 anos sem condenação. 2 anos num cárcere já não é tempo suficiente? Eu estou fazendo só uma pergunta, não uma... Eu acho que sim, mas 2 anos para fazer uma reflexão não é mais do que o suficiente. Mas a Débora é um caso. Existem mais outros casos. Existe o Rubens, por exemplo, que achou a bola assinada do Neymar, foi devolver para a polícia, foi preso por furtar essa bola, que o Neymar dedicou para cá para o Congresso. Quantos anos tomou? 17 anos de cadeia. Então, assim, eu fico pensando, cara, e se eu fosse o filho dessas pessoas, como eu agiria? Eu simplesmente deixaria isso passar? Não é comigo? Então, a gente precisa colocar no lugar das pessoas. Ah, então não é comigo, é com um pobre coitado, é com um qualquer lá, que não tem condição, não tem voz, não tem rede social, não tem nada. Então deixa pra lá. Se fosse, por algum acaso, algum familiar de algum ministro, ou porque eu sei que tem familiares do ministro que são de direita. E se fosse algum familiar de algum deputado daqui, que estivesse aqui, sem querer, entrou aqui, ou por curiosidade, ou efeito manada, estava aqui dentro, entrou, viu o que aconteceu, não conseguiu sair, pum, tomou uma condenação. Como que seria a nossa reação? Então, eu não coloco isso como, tipo assim, uma medida que minoritária. Pelo contrário, nós conseguimos coletar assinaturas para poder aprovar a urgência. São mais 300 assinaturas. Por que não é pautado? Porque eu não tenho dúvidas que há pressão do STF com relação a isso. Então, a probabilidade, sim. Eu acredito que há uma probabilidade, mas basta que os homens tomem atitudes corretas. Isso é o mais difícil. Se o Bolsonaro não puder ser candidato, hoje ele está inelegível e se ele for condenado pelo Supremo, ele vai continuar inelegível. Quem o senhor apoiaria para presidente? Quem representa, na sua visão, esse campo conservador? Eu não tenho como eu dar uma resposta, porque isso passa, obviamente, pela definição de quem está em primeiro lugar nas pesquisas, que é o Bolsonaro, ou que pelo menos tem a chance de vencer do Lula. Mas existem cenários, diversas pessoas que se colocam à disposição e que a gente tem que avaliar. Então você tem, por exemplo, o Ronaldo Caiado, que faz um bom trabalho no âmbito de segurança em Goiás. Você tem o Romeu Zema, que também faz um bom trabalho em Minas Gerais. Você tem o Ratinho Júnior, que acredito também faz um bom trabalho ali no Paraná. Quais são os outros? Você tem o Tarcísio, que é até então um aliado de Jair Bolsonaro, também tem feito um bom trabalho à frente de São Paulo. Então é muito difícil eu definir de quem eu apoiaria, porque, confesso, tem muita água ainda para rolar, sabe? Mas os nomes aí que estão postos, obviamente, sem o apoio do Bolsonaro, duvido muito ter uma condição séria de vitória. Como é que o senhor antevê o cenário assim, para a eleição de 2026? Parece que falta muito, né? E eu concordo com o senhor que ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Mas a gente vai fazendo aquele exercício de cenários, né? Na cabeça do senhor, como é que as coisas devem se desenrolar? Assim? Como é que a gente vai chegar lá para a campanha de 2026? Para mim o cenário está bem conturbado. Se continuar com a condenação do Bolsonaro e sem anistia, para mim, são as eleições mais importantes, porque ela vai definir os próximos 20, 30 anos do nosso país. Quem vai estar à frente de um país que vai estar totalmente quebrado
Isso não são palavras minhas, a própria Simone Tebet, que é ministra do Lula, disse, olha, as contas públicas já não há mais quem paga elas, né? Então, eu acredito que o cenário está muito complicado, principalmente por âmbito digamos assim, de mecanismos que anteriormente nós não tínhamos e agora nós temos. É o seguinte, uma mentira quando ela é contada, eles param de maneira mais rápida, tem manchete, e a retomada da verdade, ela demanda um tempo. E como nós vamos fazer com isso? A esquerda vai poder mentir a rodo, vai poder criar fake news como criaram comigo, de cunho sexual, e eu vou ter que, enfim, ficar rebatendo cada mentira que eles fizerem a cada um dia. E a direita vai ficar refém disso? Ou a direita também vai poder ter a mesma regra que eles? Vai poder inventar coisas do Lula, vai poder fazer mentira, vai poder fazer IA. Porque se for igual para todo mundo, tá bom, por mais que eu não acho que isso seja saudável. Mas o que não dá é para que um deputado, por exemplo, aqui nessa casa cometeu uma rachadinha, fala no seu livro e confessa que a utilização de mentiras em âmbito eleitoral para fins políticos, isso passar como se fosse uma estratégia política. Até em guerra você tem regras. Até em guerra você tem regras. E por que numa eleição você também não terá da mesma forma? Então, para mim, da maneira como está caminhando, sem talvez uma aprovação de anistia, sem você ter uma pacificação do nosso país, para mim o cenário está muito ruim. Mas muito ruim mesmo. O Lula não ganhou por 8 pontos de diferença. Ele não ganhou por 10% de diferença. Ele ganhou por 1%. 1%. Então o país continua dividido e as pessoas estão percebendo. E principalmente com essa falta de responsabilidade fiscal que o governo tem, eu não sei de fato, e com a sanha também de censura que esse governo tem agora, porque tudo é motivo para poder regulamentar as redes, né? Ah, o Neymar machucou, precisamos regulamentar as redes. Ah, a Gretchen tem um novo namorado, precisamos regulamentar as redes. É um absurdo. A sanha de censurar desse governo é muito grande, no tanto que a gente já vai na China, no Xi Jinping, e pede para poder interferir no TikTok aqui no Brasil. Esse é um nível das pessoas que estão na frente do nosso país. O Haddad falando que meu vídeo não pode ter 335 milhões de visualizações, porque não tem 335 milhões de pessoas no mundo que falam português. Pô, tá de sacanagem. Tá proibido ver vídeo agora 2 vezes, né?